Então olha só, vamos começar então com uma revisão da aula passada, uma revisão simples assim, só para a gente lembrar do que está acontecendo nessa sequência, né? A gente está falando sobre, principalmente o século XVIII, os anos de 1700, né? A gente já passou pela Reforma, né? Então a gente está falando sobre os desdobramentos disso, né? E a gente está aí mais ou menos aí no século XVIII, XIX, né? Certo? Hoje a gente vai mais para o século XIX, que são os anos de 1800, né? Principalmente a partir de 1801 mesmo, já no primeiro ano, certo? Na aula passada a gente falou sobre racionalismo, a gente falou também sobre filosofia e tal, ciência, mas a gente vai falar hoje principalmente sobre iluminismo e na verdade a gente vai falar também sobre é como se fosse assim, tem até essa frase em algum lugar aí na frente, aqui ó, o contraste entre o racionalismo e o iluminismo, ou seja, eu coloquei aqui uma expressão que eu acho que faz sentido para vocês, o contraste entre as ciências naturais e as ciências humanas, né? Então quando a gente pensa em ciências naturais, a gente está pensando em física, química, biologia, matemática, né? E quando a gente pensa em ciências humanas, a gente está pensando em história, sociologia, antropologia, e outras, psicologia, né? E outras mais ligadas nessa área. Então a gente vai falar hoje sobre o iluminismo e o liberalismo teológico. Aí, antes de a gente começar, eu queria já colocar uma situação para vocês. Na aula passada, uma irmã me procurou aqui no final da aula e disse assim: professor, por que você não começa as suas aulas? Porque assim, a gente sabe que escola bíblica dominical que estuda só a Bíblia vai só até o século I depois de Cristo. Porque o livro de ação, a carta de João é a última carta, quer dizer, o Apocalipse, né? O Apocalipse é o último livro a ser escrito e a gente tem ali o final do século I todinho. Então, se a gente fosse passar a vida inteira na igreja estudando só a Bíblia, a gente estudaria só um século da história inteira. Você jamais saberia o que aconteceu logo depois que João morreu. Esse é um problema da nossa igreja que eu falo assim, no geral, né? A gente vai até João, a gente não sabe quem é Clemente. Clemente era um discípulo de João. Nossa, João tinha discípulo. É mesmo, faz sentido, né, professor? Ué, claro que faz sentido. Você chegou aqui até como? Você chegou aqui porque você sonhou com João pregando para você? Ou Pedro, ou Paulo? Chegou aqui porque alguém foi para sequência, até chegar hoje. Mas aí a irmã disse o seguinte: a gente sabe disso, a gente sabe que a gente não está falando de Bíblia, necessariamente. Mas eu tenho certeza que você consegue encontrar um versículo que encaixa em cada aula que você dá. Que realmente é verdade, né? Então hoje a gente vai começar a aula com 2 versículos bíblicos. Mas a intenção desses versículos também tem que ter a ver com a aula, né? Não é simplesmente soltar 2 versículos lá só para dizer que a gente falou da Bíblia. A intenção é a seguinte: a gente tem no começo do capítulo 9 esse parágrafo aqui, ó. E a gente vai ler esse parágrafo e eu quero colocar 2 versículos que derrubam esse parágrafo. Quer dizer, não é que o autor desse texto aí, desse parágrafo, tenha escrito alguma bobagem, não. Vocês vão entender. É que esses 2 versículos, eles são contrários à ideia que o iluminismo propunha. E isso é uma coisa importante para nós crentes, porque nós temos domínios que o mundo não sabe. Por exemplo, nós temos o domínio da liberdade. Mas o mundo pensa que a gente é quadrado, que a gente é cego, que a gente é preso, que a gente é criança eterna, né, intelectualmente. Ou seja, então a culpa é nossa. Fala, filho, beleza, irmão? A culpa é nossa. A gente tem um domínio, por exemplo, do conhecimento. A Bíblia diz que todo conhecimento está escondido em Cristo. Cristo distribui o conhecimento para quem bem entende. Eu acho que ele distribui mais conhecimento para os seus filhos, porque ele ama os seus filhos, né? Mas o mundo não sabe disso. Ou seja, alguma coisa está errada, não está? Então o nosso domínio não está sendo dito lá fora. A gente tem domínio da liberdade, a gente tem um domínio, sabe? Mas a gente não está dizendo isso lá fora. Então o iluminismo, grosso modo, tá? Eu gosto dessa expressão, grosso modo, né? É fácil demais dar aula de introdução, porque você está sempre falando de por cima, assim, da superfície, né? Mas assim, na superfície, o iluminismo é um movimento que questiona pelo menos essas 2 situações.
A falta de liberdade que a igreja implicava nas pessoas e a falta de racionalidade que a igreja implicava nas pessoas. Ora, durante alguns anos, alguns séculos, vamos colocar assim, seria assustador que um cristão pensasse assim: ah, meu Deus, não deixa esse crente estudar ciência não, senão ele desvia da fé. Eu me lembro de ter ouvido isso aqui quando eu cheguei na igreja, porque quando eu cheguei na igreja eu queria fazer um seminário, né? E aí eu até conversei com o pastor Bimael na época, né? A gente ia levar até a igreja para a igreja pagar, e eventualmente na época do pastor Roberto acabou pagando mesmo o seminário que eu comecei e não terminei. Mas engraçado, eu ouvi histórias assim, tipo, ah não, jovens vão para o seminário e desviam da fé. Olha só o problema disso, isso é século XXI. Olha só o problema disso, o problema é o seguinte: você não pode se preocupar em perder a fé porque está estudando ciências físicas ou ciências, tanto seja, eu mostrei lá, isso, seja ciências naturais ou ciências humanas, principalmente as ciências humanas, né? Você não tem que ter medo de perder a fé, e não tem que ter medo que ninguém perca. Eu encontrei com um colega na faculdade uma vez. A minha história na faculdade é interessante porque eu fiz em 3 faculdades. Eu comecei em uma, aí não concluí nela para passar para uma outra, aí essa outra onde eu queria concluir fechou, eu acabei tendo que ir para uma terceira. Ainda bem porque eu fui para a melhor de Brasília no meu curso e dei sorte no final das contas. Mas... Lá formou gente bonita. Oi? Lá formou gente bonita e boa, seu. Ó, minha esposa é de lá também. Então, mas agora também não tem nem história mais também, já fechou lá, não dá dinheiro. Não tem. Não, fechou. Na FED já tem, voltou. Voltou? Então voltou esse ano. Eu estou lá toda semana. É mesmo? Inclusive, esses dias eu encontrei com o coordenador, o Zezeu, porque ele estava procurando emprego num lugar que foi demitido. A Célia falou para mim que tinha voltado. É, não sei. Só que ela falou e não voltou. Não sei. Mas eu encontrei com o Zezeu não tem nem 2 meses e eu estava disputando um emprego com ele. Inclusive, talvez eu tenha perdido para ele. Pois é. Foi demitido do seu UB porque ele foi mantido lá durante um tempo em algumas matérias, enquanto pôde, e depois descartado. Irmão, aqui na nossa igreja, eu escutei isso para mim de alguns irmãos. Ainda nos nossos tempos, você falou, sim, sim. Para estudar cinismo, para a faculdade, para o perigo, para vamos fazer a cabeça do menino. Exato. Sim, principalmente a ligação. Não, mas eu estou falando, ótima colocação. A gente está falando aqui, a gente está falando... É um preconceito que existe na igreja. Eu fui criada na igreja católica. Então o que o pessoal falava? Mas não era século XXI não, gente, era século XX. Eu estava lá quando eu era adolescente. Era, se você estudar teologia, você vira ateu. Se você ler muita Bíblia, você enlouquece. Então tinha essas conversas que rolam. Quando a gente vê o pessoal falar que existe essa demonização que o mundo secular faz sobre a igreja, ela não é de todo infundada. Realmente existem esses boatos, essas conversas dentro da igreja, né? Então existe essa demonização mesmo da ciência dentro da igreja. Sim. Mas ó, isso é importante porque eu quero fechar esse pensamento com uma boa notícia. Tá? Eu não quero ser o profeta do Apocalipse, não. É o seguinte, quero dizer o seguinte para vocês, olha só. É só vocês tentarem imaginar em termos de linha do tempo, certo? Você imagina assim, ó. Você tem o hoje aqui, e aí você tem um período medieval onde tudo, atenção, hein? Todos os âmbitos da vida humana estão dominados pela igreja. Eu estou falando isso aqui de Europa, é claro, né? A gente é europeu, a gente é produto europeu, então a gente não está falando aqui de Ásia, mas Idade Média europeia. Todos os setores da vida humana são dominados pela Igreja Católica, certo? Tá. Aí aparece um período que é o período do Renascimento. Aí o Renascimento começa a questionar isso. Lembra aquele lance que eu falei? Renascimento. Lembra quando eu falei sobre o eu, né? Eu fiz aquela analogia, aquela ilustração, né? O escultor, quando ele faz uma escultura e todo mundo elogia. Não, eu é que fiz. Lembra disso? A partir desse momento, alguma coisa desse domínio cristão aqui começa a ser questionado. Aí a gente vai ter o racionalismo, que foi o da aula passada. Na verdade, isso não é sequencial, não. Aliás, então, já que não é sequencial, eu não vou colocar. Eu vou colocar tudo junto aqui, tá? Tudo num pacote só. Não é? Cada um tem uma data, não. Isso aqui dura 250 anos, 300 anos, vai indo, tudo acontecendo concomitantemente. Então você tem o racionalismo. Aí, em termos de racionalismo, você tem... poxa, a igreja disse que a Terra gira, que o universo
O centro do universo é a Terra. E aí agora eu descobri que o centro do universo é o Sol. Então essa igreja não está contando a verdade. Sabe? Então você questiona no âmbito também das ciências naturais, das ciências naturais. Né? Aí depois você tem agora o movimento que a gente vai entrar hoje, que é o iluminismo. E o iluminismo vai fazer uma crítica semelhante aqui, só que o iluminismo vai fazer uma crítica no âmbito metafísico. Eu tinha colocado essa palavra na aula, mas eu pensei, não, vou colocar uma diferente. Eu coloquei o contraste entre ciências naturais e ciências humanas. Eu tinha colocado o contraste entre ciências físicas e ciências metafísicas. Eu pensei, não, vamos facilitar a mente dos irmãos lá. Vamos confundir o mínimo possível. Mas eu quero que você entenda o que significa metafísica. Físico é tudo que existe fisicamente. Então, essa sala de aula é física, assim como a Terra no chão é física, assim como o planeta é físico. E o que significa metafísico? Meta significa além. Então, além do físico. É claro que eu não estou falando que é além do físico fora do universo material. Estou falando além do físico em termos de mente. Porque a minha mente não é física. O meu pensamento não é físico. O meu sentimento não é físico. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, aí a gente tem um novo movimento, vamos dizer assim, um novo não, como eu disse, tudo numa sequência só. Isso aqui vai até, vamos colocar que isso aqui vai até mais ou menos 1900, tá? Ó, pra você ter ideia, de 1500 aqui, eu estou arredondando, tá? 1500 Renascimento ainda é um pouquinho antes, 1450, mas a gente está indo até 1900 aqui mais ou menos. Então, esse período aqui de 400 anos é um período de que a igreja houve a reforma, que é o separatismo lá e tal, mas a igreja começa a ser colocada em xeque. Mas a boa notícia que eu queria dar para vocês, e olha que interessante porque eu disse até mais ou menos 1900, mas em 2000 a gente ouvia pessoas dizendo que precisa fazer teologia desvia os outros. Qual é a lógica que eu quero que vocês entendam? Falei isso aqui no começo da aula para quem não tinha chegado. Nós temos o domínio da liberdade, por exemplo, como cristãos, mas o mundo não sabe. O mundo acha que a gente é preso. A culpa é de quem? Nossa. A gente não sabe o que é liberdade, logo a gente não sabe dizer para o outro que a gente é livre. A gente tem um domínio também do conhecimento. Por que a gente tem um domínio do conhecimento? Porque a Bíblia diz que todo conhecimento está escondido em Cristo. E Cristo se revelou para nós. Sabe por quê? Porque Cristo se revela através da Bíblia. Qualquer um pode ler a Bíblia. Pode, mas qualquer um pode entender? Não, por que não? Porque compreensão, no mínimo melhor, vamos dizer assim, da Bíblia, depende da presença do Espírito. E o Espírito só está no povo de Deus. Então, o conhecimento também é nosso. Sendo assim, o mundo deveria saber que o conhecimento é nosso, mas não sabe. A culpa é de quem? Sua, minha, nossa. Então, por causa disso é que a gente tem na igreja alguém dizendo assim, e outra coisa, não vem com essa conversa de dizer que isso é o idosinho lá na igreja, lá, a terceira idade, que disse que se for fazer teologia, desvia. Não é. Você falou da UNB, a UNB é um ambiente secular, ela que desvia quem quiser mesmo, mas a teologia não desvia ninguém. Mas eu vou explicar por quê, essa é a boa notícia que eu queria dizer. Sabe por que não desvia? Bom, desvia, sim, desvia. Mas por que não deveria? É porque, só estou elaborando em cima do que eu acabei de dizer. Não deveria desviar, porque nós é que temos o domínio do conhecimento. Certo? Então, e outra coisa, importante dizer que esse parágrafo aqui vai ser elucidado por 2 versículos aqui importantes, que eu já acabei de falar da liberdade e do conhecimento, mas ele também é elucidado da seguinte forma. Eu tenho a seguinte situação. Eu posso garantir isso para vocês aqui. Vocês, por sorte, têm um professor que tem alguma experiência em apologética cristã. Então eu posso garantir isso aqui para vocês. Eu sempre uso essa expressão que eu vou usar agora. Nós estamos jogando do lado do time que está ganhando e que vai ganhar a partida, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso é, se você tiver dúvida, por exemplo, quer ver um exemplo? Deixa eu pensar numa coisa aqui. Você está na faculdade, vou dar um exemplo real. Eu na faculdade, no primeiro semestre, tive uma matéria chamada Introdução ao Estudo de História. Beleza. Aí o professor, um dia, eu tinha um professor que ele era militar, aquele professor era incrível demais, ele era a antítese daquela escola que eu estudava. Para começo de conversa, quando a gente chegava, ele estava desse jeito aqui na mesa. Se vocês não estão vendo minha mão, estou só com a mão aqui. Boa noite. Aí tá, no primeiro dia de aula ele perguntou assim, quantos minutos vocês querem de tolerância para eu começar a aula? Eu vou dar uma tolerância. A aula começa às 7. Acho que é às 7, 7h20, não sei. 7h20. Vou dar uma tolerância para vocês. Quantos vocês querem? Vocês viram que eu cheguei aqui hoje, 7h20 eu estava aqui. Isso foi o primeiro dia de aula. 7h20, e a primeira dia de aula está sempre cheia, né? Está todo mundo lá.
vocês chegaram aqui hoje, eu já estava aqui, não estava? Então quantos minutos vocês querem de tolerância? Qualquer minuto que vocês quiserem, eu dou. Aí a gente ficou sem graça, eu era novato de faculdade, todo mundo era, né? Primeiro semestre, primeira aula. Aí a gente estipulou que era 15, beleza, 15. Pois a partir da próxima aula ele estava lá às 7h20, porque eu sempre chegava na hora, e ele ficava nessa posição até 15 minutos para frente, 7h35. Até a tolerância, quando dava a tolerância ele levantava e começava. Daí um dia ele levantou, distribuiu pra gente uma folha só, para todo mundo, e falou assim: vocês têm 5 minutos para ler esse texto, ele encostou aqui. Aí a gente leu, era um resumo sobre a epopeia de Gilgamesh. Grosso modo, a epopeia de Gilgamesh é um relato de um dilúvio, mas que é um relato fora das escrituras e escrito antes do relato da Bíblia. Antes que eu falo cronologicamente. Então, houve uma pessoa chamada Gilgamesh. Bom, eu não lembro agora se foi ele que escreveu, mas vamos lá. Houve um relato chamado Epopeia de Gilgamesh, que relata um dilúvio na Terra no ano X. E alguns séculos depois, ou décadas, não sei, não lembro agora exatamente, houve o relato da Bíblia. Aí o professor colocou a seguinte situação: presta atenção no que acontece numa faculdade. E isso porque era uma faculdade privada, imagina no UNB, como a irmã mencionou agora há pouco ali. Eu não tenho nenhuma experiência no UNB, mas eu imagino que seja assim também, no mínimo é igual. No mínimo é igual. Pior, não sei, mas no mínimo é igual. Aí, beleza, depois que a gente terminou de ler, ele pegou e falou assim: agora eu quero que vocês dividam em grupos de tantos lá, acho que 5, 6, 5. E eu quero que vocês só conversem sobre isso aí por alguns minutos, 10 minutos. Aí ele encostou na parede de novo, e ele não era o tipo de professor igual a mim, por exemplo, que tem algumas coisas para terminar de fazer durante a aula, e aí fala assim: fica 10 minutos conversando aí que daqui a pouco eu volto e eu termino aqui. Não, ele ficava encostado aqui, marcava no relógio e contava os 10 minutos. Bom, pessoal, então é o seguinte, agora eu quero que vocês façam assim: vocês 5 do grupo aqui, vocês vão ficar aqui na frente em pé, e eu vou fazer algumas perguntas para vocês em público aqui, para vocês responderem em público sobre o texto, certo? Certo? Aí o meu grupo foi o segundo. Foi um grupo primeiro, depois foi o meu. Aí, entre as perguntas que foram feitas ali, era a pergunta: quem é cristão aqui? Aí, praticamente todo mundo levantou a mão, certo? Ele não perguntou se era católico ou evangélico, só perguntou se era cristão. Aí ele pegou e falou assim: você está vendo um relato de um dilúvio que foi feito antes do relato bíblico. E o texto que a gente leu estava dizendo isso, estava dando as datas direitinho e tal. Você tem em mãos aí. Ah, ele deu também uma cópia, ele mandou a gente pegar na biblioteca, na Xerox, ele mandou a gente pegar uma cópia do livro inteiro, a Epopeia de Gilgamesh. Inclusive, eu trabalhava na Livraria Cultura nessa época, no dia seguinte fui lá e comprei esse livro. Está lá em casa até hoje. E nunca li. Aí. Não. Eu li talvez um capítulo que ele pediu para ler por causa daquela semana, mas mais nada. Aí ele falou assim: quantos aqui são. Bom, aí vocês estão diante de vocês de um relato de um dilúvio semelhante ao dilúvio de Noé, e esse relato é anterior ao dilúvio da Bíblia. Eu gostaria de saber o que você acha disso. Só essa pergunta. Se possível, eu acho que quem quer fazer a sua aula, Roberto, ele é surdo. Opa, E o Marcos vai entrar para interpretar para ele. Maravilha. Para não atrapalhar muito, deve ficar Onde quiser. Onde ficar melhor. porque um tem que estar diferente do outro. Pode ficar à vontade. Mas aí Onde você quiser. Bom, Licença, gente. Bom dia. Como chegou um intérprete, a gente queria socorrer. Ele quer aprender a palavra de Deus. Então, o Marcos, o intérprete, vai ajudar ele aí. Bom dia, Obrigado, Nádia. Você está ali? Fica à vontade, pode falar. Então, já posso começar? Pode? Eu estou gravando. Então, assim, eu espero. Marcos. Não, eu espero. Ah, tá bom. Bom dia. Então, aí assim, a pergunta foi: o que você acha disso? Só isso, ou seja, uma pergunta que não tem resposta errada. O que você acha disso? Beleza. Aí um respondia, houve respostas de todo tipo. Por exemplo, nossa, eu não imaginava isso, né? E tal. Eu nunca podia imaginar uma coisa como essa. Aí o outro respondia, eu nem conheço muito bem essa história de Noé também não. Todo mundo cristão. Tinha uma moça que era budista, depois ela até arrumou uns problemas lá na faculdade por causa de cristianismo excessivo, porque a gente estava na Idade Média. Como é que eu vou estudar a Idade Média na faculdade de História sem estudar cristianismo? É impossível, né? Permeia toda a Idade Média o catolicismo, né? E aí, né, não tem como, né? Aí ela reclamou com a professora e tal, a professora deu uma nela, disse, tá doida? Estudar história sem estudar cristianismo?
vai embora. Tem outro curso para você na faculdade, tem um monte de curso aqui na faculdade. Mas eu estudei isso bem na faculdade de história. Pois é. Aí assim, as pessoas respondiam de todo jeito, né? Nossa, que uau, né? Que surpresa. Outros, não, tô nem aí. Outros não entendem o que isso quer dizer. Outros diziam, eu nem conheço o relato bíblico mesmo de Noé. E aí alguns, aí ele vem com uma outra pergunta, essa era a pergunta mais importante. Você vai continuar sendo cristão sabendo que a Bíblia imita esse relato do dilúvio e assume para si a autoridade desse relato? Você vai continuar sendo cristão? Alguns disseram que não. Juro. Sim, acredito. Professor, realmente, né, não faz muito sentido, né? Porque se roubou esse, deve ter roubado outros relatos, né? Bom, naquela época eu não conhecia a apologética cristã, mas eu tinha já o Espírito Santo, graças a Deus, e o Espírito Santo me deu a seguinte resposta na aula. A resposta que eu dei foi: ele tinha dito também que o relato de Gilgamesh havia sido descoberto mais ou menos, se eu não me engano, entre a metade do século XIX e a metade do século XX. Ou seja, num período de mais ou menos 100 anos, esse relato tinha sido descoberto, escavado lá em algum lugar e descoberto. E traduzido e publicado e tal. Aí a minha resposta, ele perguntou para mim: você é cristão? Sou. O que você acha do relato? Eu acho interessante. Por que você acha que veio antes? E aí eu disse assim: o dilúvio aconteceu. Aí eu perguntei para ele: aconteceu ou não? Aí ele: sim. Aí eu falei assim: o dilúvio é um fato que aconteceu, sim. Você está dizendo que o relato do Gilgamesh é anterior, e eu estou dizendo, eu não estou negando que o relato de Noé seja posterior. Mas o que isso implica no relato de Moisés? O que tem a ver com o relato de Moisés? Ele está relatando o quê? Não é um dilúvio? Mas ele não respondeu. Aí eu falei assim: bom, então o que eu quero dizer com isso é, o Gilgamesh meramente relatou primeiro. E outra coisa, eu não tenho nenhuma garantia, nenhuma evidência de que o relato de Noé utilizou o texto de Gilgamesh para fazer o relato dele. Eu não tenho essa informação. Aí eu dei uma última resposta. Aí quando ele perguntou: mas você vai continuar sendo cristão? Né? Eu falei assim: claro que eu vou continuar sendo cristão, porque o nosso relato está sendo conversado há mais ou menos 3.000 anos. O nosso relato foi descoberto há 3.000 anos. Existem 3.000 anos que o nosso relato está sendo colocado em discussão. E o relato que você me coloca não tem nem 150 anos. Então eu vou continuar com o meu relato. E vou continuar com a minha lógica, o relato que o meu livro diz, o Noé, é um relato de um fato verdadeiro. Então o que eu quero dizer com tudo isso, deixa eu só ouvir o Armando lá e eu encerro. Não, tranquilo, porque o relato de Noé também, diz lá quando aconteceu o dilúvio. A data precisa, a data quando aconteceu o dilúvio. Não, mas dá para levantar. Não, mas dá para levantar. Até porque... Para reforçar a sua tese, né? Realmente aconteceu o dilúvio. Sim. É um fato, né? Eu entendo assim, na minha ignorância, como digo eu, né? Todas as pessoas, eu vou pegar toda cultura, tem um relato de um dilúvio. Se você pegar a cultura indígena, tem um relato de um dilúvio, todo mundo tem um relato. O dilúvio, eu entendo que ele não é algo que aconteceu no planeta. Sim. Né? Agora, o discernimento de quem foi que mandou aquele relato, o discernimento de quem reconheceu Deus como Senhor, aí foi um povo específico. Então, se você for olhar, todo mundo vai ter um relato de dilúvio. Relato de criação. Mas cada um vai justificar de uma maneira. Por quê? Porque uma coisa é a noção que você tem. A fé é algo que eu falo que a fé já explica. Eu não tenho como convencer ninguém a ter a minha fé, como ninguém vai me convencer a não ter a minha fé. Né? Eu tenho a fé e pronto, acabou. Mas eu vejo assim, a pessoa que vivenciou aquilo, ela pode ter aceitado que o dilúvio veio de Deus, como a gente crê pelo povo hebreu, como ela pode ter achado que foi Deus lá do sol que É aquilo que eu digo aqui sobre epistemologia. Né? O fato, ele acontece. O relato é só o discurso sobre ele. Exato. O relato ele vai ser verdadeiro quando características do discurso coincidirem com características do fato. É aquela famosa história de eu dizer que isso aqui é uma xícara. O máximo que eu acertei aqui é que o objeto xícara funciona para o mesmo objeto copo. Só isso que eu acertei. O meu relato não é verdadeiro. Mas o meu relato não transforma esse copo em xícara. Então, a realidade não pressupõe o relato. Certo? É o relato que pressupõe a realidade. Então, eu não dependo do relato para existir. Se alguém sair dizendo por aí que eu sou o presidente da República, eu não posso sair assinando decreto.
Mesmo que eu convencesse 200 milhões de pessoas de dizer que eu sou o presidente. Até pode assinar, agora não se vai parar depois, nem com Não vai valer, né? Bom, vamos lá então, afinal de contas, entrar na aula. O que eu queria dizer então, afinal, eu vou fechar agora aquele pedaço. É que é o seguinte, vamos entrar na aula, não, a aula já começou, vamos entrar no conteúdo. O que eu queria dizer é que, apesar de tantos questionamentos, nós temos sempre condições de responder de forma satisfatória para a nossa fé. E isso tem sido feito do ponto de vista das ciências físicas. Aqui no Brasil a gente tem o Adalto Lourenço, né? Que você pode confiar no trabalho dele cegamente. Bom, claro, você pode ir lá e fazer o serviço do beriano social, do beriano acadêmico, né? Mas você pode confiar no relato dele. E você tem um aspecto do metafísico, né, do filosófico, que é, por exemplo, no livro que eu emprestei lá para o Alfredo. Aquele autor lá, por exemplo, ele vai te... Aquele autor que o Alfredo tem com o livro dele... Ele não leu o livro ainda. Não, mas ele vai ler, vai ler. Eu vou pegar de volta, eu vou pegar de volta, e aí eu vou ameaçar ele mais ou menos em um mês, aí ele vai terminar. Forma sua de cobrar o livro de volta. Então, olha só, a gente tem o seguinte, está tudo respondido, você não precisa se preocupar, não tem nenhuma... por exemplo, será que Deus existe? Está respondido. Será que Jesus realmente existiu? Está respondido. Está demonstrado, na verdade. Será que Jesus realmente ressuscitou? Está demonstrado. Será que... Sabe, qualquer dúvida que você tiver, essa dúvida é só sua. Ela não é uma dúvida consensual. É isso que eu digo para os meus alunos, principalmente os mais jovens. Você tem a dúvida, é normal que você tenha a dúvida. Você não chegou até a resposta ainda, mas a resposta já foi alcançada. Já está em algum livro. E eu posso, inclusive, te ajudar a chegar a algumas. Porque eu te aponto o livro, eu explico algumas e assim por diante, né? Bom, no começo do livro de vocês, então, ó, o nosso conteúdo hoje é esse, ó, capítulo 9, a igreja, o iluminismo e o liberalismo teológico. No começo do livro de vocês, o primeiro capítulo mesmo, assim, o primeiro parágrafo diz o seguinte, ó, o iluminismo, vou ler aqui. Do século XVIII? O iluminismo do século XVIII foi um movimento de ideias que buscava libertar a humanidade do erro e do preconceito e alcançar a verdade, o que, por sua vez, produziria a liberdade. Certo? Vou ler de novo. Ó. O iluminismo do século XVIII foi um movimento de ideias que buscava libertar a humanidade do erro e do preconceito e alcançar a verdade, o que, por sua vez, produziria liberdade. Pressupõe-se, a partir do que a gente está lendo aqui, que havia algumas pessoas que não conseguiam enxergar no cristianismo o que? Liberdade, acerto, verdade. Porque se eu quero chegar à liberdade, a sair do erro e alcançar a verdade, é porque até agora ninguém está alcançando. Então olha só o pressuposto. Muitos pensadores iluministas tinham como alvo a religião, pois eles a consideravam algo que incorporava o erro e o preconceito tão abominados. Então, se o erro e o preconceito é muito abominado, o cristianismo incorpora isso. Então, eu vou atacar o cristianismo. Eu estou colocando lá o cristianismo aqui porque a gente é cristão, mas era a religião em geral. Certo? Em especial, consideravam o cristianismo e todas as outras religiões irracionais e inadequadas à época científica. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Não existe nada mais racional do que a Bíblia, do que o cristianismo. Talvez você mesmo não pense que é. Porque nós que somos cristãos, nossa vida está muito voltada para o âmbito da fé, muito voltada para o âmbito da experiência. E isso atrapalha a gente ver que existe também o âmbito da razão na fé. Fé não é, por exemplo, ninguém que você conheça, talvez você conheça alguém, mas é muito raro que você conheça alguém que tem fé que existe, por exemplo, um duende. A questão é a seguinte, a fé, ela pressupõe racionalidade. Hebreus 11 diz que a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Certo? Mas assim, por exemplo, eu tenho fé que amanhã o sol vai nascer. Tenho fé que o sol vai nascer amanhã, eu não vejo. Mas eu não tenho fé de que amanhã o sol vai ficar nascendo e desnascendo, nascendo e se pondo durante o dia, até o final do dia. Por que não? Porque não faz sentido. Eu não sei como que eu consigo passar para vocês essa palavra sentido, mas quando eu falo sobre a palavra sentido, ela faz todo sentido para mim.
Faz sentido. Por exemplo, faz sentido dizer que eu acho que vai chover hoje, mas não faz sentido dizer que agora às 10h30 vai escurecer e ficar noturno, vai ficar de noite, que as luzes vão se acender. O sentido, eu acho assim, o que faz sentido não te causa escândalo. Não te assusta. Não te assusta, não te causa escândalo, é comum. Porque se eu falar que Tem vai lógica. escurecer, daqui a pouco o pessoal fala, como? Exato, exatamente. Certo? Então, olha só. Então aí continua, aí para terminar. O iluminismo procurava explicações racionais para tudo o que era real. Gente, quando eu ouço uma frase como essa, tudo bem, quem está escrevendo aqui é um historiador cristão. E ele está resumindo o que o iluminismo queria. O que o iluminismo... Olha só, vamos fazer um teste? Vamos trocar a palavra iluminismo pela palavra cristianismo aqui no último período. Ó. O cristianismo procurava explicações racionais para tudo que era real. Tá bom, é isso mesmo. Mas os iluministas não viam isso. Mas por que não? Porque por algum motivo, culpa dos cristãos da época, o domínio do conhecimento, da verdade e da liberdade, que é do cristão, não é divulgado no secular. Quem é que tem domínio da verdade? Nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é verdade? É um relato que coincide com características da realidade. Certo? E quem é que tem o domínio da liberdade? Daqui a pouco a gente vai ver um versículo. Então, isso é importante. Então, hoje, 250 anos depois, é fácil a gente olhar aqui para a situação e dizer assim, incrível, né? Como que os iluministas desejaram encontrar coisas que os cristãos tinham como domínio. Ou porque eles não viam isso no cristianismo, inclusive porque alguns iluministas eram cristãos, ou porque os próprios cristãos não deixavam ninguém saber que eles tinham esse domínio. Eu acho que é uma questão da falta de diálogo mesmo, de ambas as partes. A gente também tinha uma época também que a igreja e o Estado tinham uma parte muito em comum, estava muito próximo. Muito próximo. Eu acho. E assim, no sentido também de se corromper. Né? Não que eu condeno por isso, naquela época eles precisavam se estabelecer. Sim. Mas olha só, então eu coloquei 2 versículos para responder a esse parágrafo aí. Repito, estou respondendo ao parágrafo não no sentido de responder ao autor, porque o autor é cristão. Estou respondendo ao parágrafo no sentido de responder com a Bíblia ao iluminismo, certo? Então o primeiro versículo 1 Pedro 3,15, o versículo oficial da apologética cristã. Todo apologista sabe qual é esse versículo, principalmente a parte B. Então o versículo santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Razão que vem, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos destrinchar esse versículo rapidamente. Eu tenho que estar preparado? Sim, porque o verbo é imperativo. Esteja preparado. Na aula passada a gente teve aquela situação aqui com um irmão que falou assim, não, mas a gente não tem que provar que Deus existe, não. Não, a gente tem que provar que Deus existe, não. E eu disse pelo quê? Tem sim. Porque existe domínio de conhecimento e racionalidade que dá para demonstrar a existência de Deus. E o que eu disse na aula passada foi, a gente não vai conseguir provar que Deus existe cientificamente. Mas por que não? Quem lembra? Porque não existe nada antes de Deus. Não existe nada antes de Deus. E olha só, a ciência... Ela falou alguma coisa? Não vejo, não. Deixa eu, por favor. Também assim. Eu vi uma frase no Facebook ontem que a solução do bullying dá um soco no nariz do cara que faz bullying com você, que o bullying acaba rapidinho. Não sei se não da minha mesa, mas sabe que negócio? Amigo, só um idiota gosta de tomar 2 socos na cara. Qualquer um toma um sem saber, mas só um idiota pede o próximo, né? Bom, então é o seguinte, é exatamente isso. A ciência pressupõe alguma coisa. Porque a ciência faz assim, ó. A ciência faz assim. Por exemplo, eu deixo um pão aqui na sala e semana que vem eu volto e o pão está todo mofado. Como cientista, eu vou estudar o mofo. Mas para estudar o mofo, eu tenho que estudar o pão. Para estudar o pão, eu tenho que estudar o ingrediente. Para estudar o ingrediente, eu tenho que estudar qual é a combinação daqueles ingredientes, a proporção de cada um, sabe? E saber qual é a substância que tem em cada ingrediente, que somadas viram um pão e que depois de uma semana vira um mofo. Isso é ciência. Não tem como provar Deus cientificamente, não é porque ele não é provável, não. Ele é provável, eu posso provar a existência dele. Eu posso demonstrar, aliás, a palavra provar é um pouco suspeita, mas eu posso demonstrar. Mas a questão é, eu não vou provar que Deus existe, é porque não há nada anterior a Deus
que seja analisado, para que a partir da análise desse anterior a Deus, eu chegue com a conclusão de, opa, então é lógico que Deus existe. Agora, o que eu posso fazer, sensacionalmente, é o contrário. Porque a ciência estuda o que é pré, para explicar o que é posterior. Mas eu posso também usar método científico para estudar o que está posterior, para estudar aquilo que veio anteriormente. Isso a gente faz para demonstrar a ciência de Deus. O fato de que existe alguma coisa... Essa foi a pergunta que, se eu não me engano, foi do Kierkegaard. Foi do Kierkegaard? O pastor Mateus tem citado o Kierkegaard algumas vezes aqui no culto, né? Eu não me lembro agora se foi o Kierkegaard ou se foi o... Bom, contemporâneo a Kierkegaard é um pouquinho antes, século XIX talvez. A pergunta é, por que existe alguma coisa ao invés de existir nada? E uma das explicações para isso é, só pode existir alguma coisa se existir alguma coisa que começou a existir. Se algo anterior tiver criado ela. Então eu pego essa coisa que existe, analiso e digo, só existe uma explicação para este fenômeno. E a explicação é X, Deus. E aí eu faço o inverso, né, do método científico. Na verdade é um método científico, só que eu vou para a ordem inversa. Em vez de dizer, o mofo está aqui por causa disso que aconteceu antes, eu digo, o pão explica o mofo. Como é que fala? As características, substâncias químicas, materiais, enfim, do pão, por causa delas estarem colocadas desta forma, explica-se o mofo que vem na frente. E eu estou dizendo que o método científico é esse, mas eu posso dizer o contrário, né? Bom, eu sei que o pão está aqui porque eu sei que tem um ingrediente que foi colocado junto. Então eu sei que a terra está aqui porque Deus disse haja luz. O mundo existe, o mundo é contingente, ou seja, o universo não é contingente, ele não tem necessidade de existir. Ele é criado. E o fato de ele ser criado também implica necessariamente que ele vai terminar. Por isso que naquele dia eu brinquei com vocês aqui, perguntei quem acreditava que o universo era eterno. Tem alguém que ainda acredita que o universo é infinito aqui? Quem acredita que o universo é infinito aqui nessa sala? Ninguém mais? Não, no primeiro dia que você perguntou, eu também não acreditava, não. Ninguém acredita, né? Infinito, universo. Não pode acreditar. Por que não? Porque se o universo for infinito, Deus não pode ser infinito. Entendeu? Ah, sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Esse atributo, essa qualidade de infinitude, só pode ser aplicada a uma coisa, não a duas. Agora, claro que também eu não vou entrar aqui no mérito da diferença entre infinito e eterno, né? Porque nós somos eternos, mas nós não somos infinitos. Qual a diferença? Não, peraí, nós somos eternos? Nós somos eternos, mas nós não somos infinitos. Infinito sempre existiu e eterno é daqui para sempre. Pronto, pode falar só mais alto enquanto eu tomo café, tá certinho? Não tem que acrescentar nada. Tiago. O infinito sempre existiu e o eterno é daqui, a partir do momento que nasceu, para sempre. Deus criou a gente para viver para sempre, mas olha só, Deus criou a gente. Tá, mas nós, como humanos, não somos eternos. A nossa alma é. Nosso corpo também é, Deus vai ressuscitar o corpo. Espírito que é. Mas nem espírito Eu nunca mais deixo de existir, né? Exatamente. Ó, olha o seguinte, ó, vamos lá, vamos continuar no versículo aqui porque eu quero ter nessa aula que ela é legal demais. Então, eu tenho que estar preparado? Não, deixa o mar não se preparar. Quer desobedecer a Bíblia? Desobedece, não tem problema. Você vai ter que responder depois, mas tudo bem. Mas estejam sempre, quer dizer, estejam preparados, né? Estejam estando, né? Aí vem, quando é que eu tenho que estar preparado? Só de vez em quando ou só depois que eu terminar a faculdade? Sempre. Só na segunda-feira? Não. Todo dia. Sempre, preparados, né? Mas para quê? Para responder. Responder pressupõe o quê? Pergunta. A quem? A quem o quê? Todo mundo. Não, vai responder só para o fulano. O ateu, eu não vou dar moral para o ateu, não. Todos. Responder a todos. Esse versículo tem implicações para a sua vida inteira. Né? Responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então você vai responder. Então você está andando na rua e de repente, com a Bíblia, e de repente o cara fala: você é maluco, rapaz? Conto da carochinha aí? Opa, estão perguntando a razão. Razão aqui, pessoal, é racionalidade. Eu não quero me passar por maluco dentro do metrô com a Bíblia na mão, porque eu acredito em conto de fadas. Certo? A gente não deve ter vergonha do Evangelho. Romanos diz, Paulo disse isso lá em Romanos: eu não tenho vergonha do Evangelho, é poder de Deus e tal. Mas eu não posso ter vergonha também pelo fato de que é uma... Não, para mim faz sentido, mas para ele é um conto da carochinha. Ué, mas então quem é que vai fazer ele aprender que não é? Eu?
É nesse sentido que todo mundo tem que estar sempre preparado, certo? É engraçado que uma vez eu vi uma coisa que eu sei que vai provocar vocês intelectualmente e espiritualmente, mas é só para brincar. Vocês são meus amigos e queridos irmãos. Só para brincar, só aquelas provocações intelectuais. Um irmão dizendo assim para mim: esse versículo aqui é muito mais importante do que o id de Jesus. Porque esse versículo aqui fala todos. Estejam preparados, todo mundo. E o id ele está falando só para os discípulos, né? Ide, portanto, estou brincando. Estou zoando. É um momento de descontração da aula. O que eu quero dizer é, você pensa que você é missionário por causa do id? Acho que você é filósofo e apologista por causa do 1 Pedro 3,15. Mas é claro que é uma brincadeira. Agora, esse versículo aqui fala sobre a questão da razão. O iluminismo queria dizer que nós não tínhamos razão no que estávamos dizendo, queria descartar a gente, refutar o que a gente dizia e passar o momento em que eles dariam a razão para as coisas, concorda? Eles estavam loucos, porque a gente tem a razão, olha aí. Se eles não sabiam que nós trabalhamos dentro do âmbito da razão, é porque a gente que não permitiu que eles soubessem, ou a gente também não sabia, né? Fazia mal feito. Agora sobre a liberdade, esse versículo aqui, ó. Mas eles queriam uma resposta científica ou eles procuravam, no caso, metafísica? O racionalismo é mais científico. Tem essa frase aqui, ó, Tiago, que o contraste entre o racionalismo e o iluminismo, sendo o racionalismo de viés de ciências naturais, físicas, né? E o iluminismo mais voltado para ciências humanas, né? Para filosofia, para o metafísico e tal, né? Para o pensamento, para a reflexão. Bom, esse versículo agora joga por terra a questão da liberdade. Ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu não sou preso. Eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Agora, você sabe por que o povo pensa que a gente é preso? É porque a gente não faz o que eles fazem. Agora, o que eles não sabem é que eles fazem aquilo porque eles estão presos àquilo. Eles são escravos do pecado. Nós somos livres do pecado. Então, o fato de a gente não cometer pecado, ou pelo menos não escandalosamente em público, por aí, não quer dizer que a gente não comete porque eu estou preso lá, a igreja, sabe aquela frase clássica, né? Minha religião não permite. Né? Essa frase é uma frase terrível. Ela se torna um jargão e é um jargão ruim. A minha religião não permite? O que é isso? Como assim? Eu sou livre para escolher. Agora, também tem um outro detalhe, né, que aí o mundo não tem, né? Nós temos o Espírito Santo. E o próprio livro de Gálatas, nesse mesmo capítulo, se eu não me engano, lá na frente, vai dizer que esse mesmo capítulo, é o meu capítulo preferido da Bíblia. Diz que o Espírito milita contra a carne. Né? Então, assim, apesar de a gente ser livre, a gente é livre em termos de decisão. Eu decido não pecar, mas a carne me leva ao pecado. Mas o Espírito milita contra a carne. É o Espírito me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e a carne querendo aflorar para o pecado constantemente. Então, essa lógica de que o iluminismo queria resolver o problema da falta de liberdade do cristianismo e da falta de racionalidade, isso aconteceu porque o cristão, durante 1.700 anos, vamos colocar aí pelo menos, não sabia ou não estava sabendo direito que era livre e que era racional. E por isso o iluminismo vem de sola, dizendo exatamente isso para a gente, né? Certo? Bom, essa é só a ilustração do que a gente tem como conteúdo. A gente vai falar sobre o iluminismo, mas também vai falar sobre o liberalismo teológico. Então vamos lá. O iluminismo, ele é um movimento intelectual, não é marcado uma data, assim, são pessoas que vão se levantando, uma após a outra. Ele tem, como eu disse, um contraste entre o racionalismo na medida em que o racionalismo trata muito mais de questões de ciências naturais e o iluminismo de ciências humanas. Ele utiliza o que a gente chama de método crítico, mas eu quero que você tome cuidado com essa palavra, porque existe um setor do pensamento ocidental contemporâneo, olha como é que eu fui cuidadoso, hein, para falar isso. O setor do pensamento ocidental contemporâneo, que sequestrou a palavra crítica para eles. Então, toda vez que alguém é burro, eu sou crítico e não sou burro. Então, eu vou criticar. Aí, essa palavra criticar não é apontar o dedo e falar mal, não. É analisar e falar, está errado aqui, está errado ali, está errado ali. Crítica nesse sentido. Questionar. Oi? A crítica também pode ser o questionar. Ou questionar, exatamente. Né? Questionar para ver a resposta. Né? Ó, eu estou achando que esse negócio de Jesus aí, ser o salvador da humanidade, não faz sentido. Me explique isso aí. Né? Pedindo a razão da minha fé. Eu devo entender que a crítica só vai trazer a pergunta quando é certa. O fato de
Sim, sim. E aí, eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos que ser críticos também. Os bereanos eram críticos, em que medida? Eu estou usando os bereanos aqui porque é um outro jargão clássico nosso, é bíblico, claro, mas é um jargão nosso clássico, né? Os bereanos, eles tinham esse costume, eles testavam aquilo que ouviam lá na fonte. E isso é ser crítico, né? Mas os iluministas tinham um método crítico nesse sentido. Aí a gente vai ter algumas figuras. É lógico que isso aqui acontece no âmbito do pensamento, portanto tem que ter gente para pensar. E as figuras são o Locke, eu já havia falado dele na aula passada do racionalismo, porque o Locke era empirista. E o empirismo é o quê? É a perspectiva de que todas as coisas, aliás, a perspectiva de que o conhecimento só é adquirido através da experiência física. Eu não nasço sabendo nada, eu não nasço com nada na minha mente, eu nasço com uma tábua rasa, com um quadro em branco, e quando eu morro, lá no último minuto de vida, quando eu morro aqui no final, toda a informação que eu tive na história da minha vida inteira foi adquirida pós-nascimento, portanto, a partir da experiência sensorial. Sensorial significa o quê? Os sentidos. Então eu só consigo saber coisas que eu cheiro, que eu como, que eu vejo, que eu ouço ou que eu toco. Certo? Eu não vou entrar de jeito nenhum no mérito de como que isso se processa na mente. Porque o Immanuel Kant, que é um outro nome que a gente vai ver aqui na frente, ele é o nome principal do iluminismo. O Immanuel Kant tinha umas sacadas muito importantes, que deram muito problema para o cristianismo, mas graças a Deus também deu muito trabalho para nós, porque a gente vem aí há 200 anos respondendo o Kant, o filósofo mais importante do Ocidente. Bom, na aula que vem eu digo que é o Nietzsche, mas enfim. Para cada aula tem um filósofo mais importante do Ocidente. O pensamento que ele trouxe, né, no Kant, nessa época? Como é que é? O pensamento. Porque o Nietzsche não existia nessa época. O Nietzsche é do final do século XIX. Bom, então o Kant tinha o seguinte, olha, ele dizia assim, existe na minha mente um mecanismo de conhecimento. Certo? Existe na minha mente um mecanismo de conhecimento. Por exemplo, se eu estou com o olho fechado e quando eu abro o olho eu vejo isso na minha frente, esse mecanismo indica imediatamente que isso aqui é um copo com café que está na minha mão. Só que esse mecanismo que está na mente é só meu, apesar de que você tem um aí também. O seu mecanismo funciona de um jeito e o meu funciona de outro. O que acontece entre nós dois, que é semelhante, que é comum, é que o mecanismo desvenda a informação que está lá no material e traz para dentro da mente. Repito, através do sensorial. No caso aqui da visão. Vi o copo de café quente na minha frente. Mas acontece que, preste atenção porque isso parece infantil, mas é real. Parece pueril e trivial, mas é real. O meu mecanismo não entra dentro da coisa. Ou então a coisa não entra no meu mecanismo. Os dois não têm uma relação direta um com o outro. Entendeu? Faz sentido ou não faz? Faz. Lembra que na escola, quando os pais falavam, é vontade de quebrar sua cabeça e botar o conteúdo lá dentro. Isso não acontece. Então é o seguinte, eu vou ter que pegar a informação sensorial, levar para a minha mente e lá dentro esse processamento vai acontecer. Certo? Por isso que algumas pessoas que não têm com a mente no lugar correto, ou adequado, vamos dizer assim, fazem loucuras, né? Porque, por exemplo, se você vê... Deixa eu pensar num exemplo que não é muito polêmico, quer ver? Sei lá, você está no trânsito e aí de repente um cara bate no seu carro, você pega a arma e atira nele. Mas esse cara está com a mente fora do lugar, ele confundiu a arma com sei lá o quê, confundiu o ser humano com um cachorro. Alguma coisa aconteceu na mente dele que ele entendeu, o mecanismo de compreensão dele não entendeu que aquilo que está ali é um ser humano. Não entendeu. Entendeu como um inimigo, entendeu como o diabo, sei lá, o que for. Certo? Então, o fato da coisa não entrar no meu mecanismo, ou do meu mecanismo não adentrar a coisa, impede por completo que eu tenha certeza de que eu sei o que é a coisa. Vou repetir. Fato da coisa não entrar no meu mecanismo, ou do meu mecanismo não entrar na coisa. Se é aluno na primeira fileira é por isso, né? Tudo é uma conta do primeiro aluno. Chegar atrasado tem esses preços, né? Desculpa. Como o mecanismo não entra na coisa e a coisa não entra no mecanismo, a coisa não entra no mecanismo e o mecanismo não vai para a coisa, segue-se lógica, isso é Kant, tá? Segue-se logicamente que eu absolutamente não posso
conhecer nada. Você falou coisa do que acha na coisa. Continua. É assim, ó. Eu tenho um mecanismo dentro da minha mente, um mecanismo de intelectual, de conhecimento. Por exemplo, se eu falar para você assim, presta atenção, esse é um exemplo bom. Você tem uma reunião hoje na igreja marcada com o pastor às 18 horas. Mas o pastor pediu para marcar a reunião para 18h30. Ele vai ligar para você. Ele liga, pega o telefone e fala assim: a reunião que era 18 agora vai ser 18h30. O que você faz? Você vai aparecer 18h30, não vai? Por quê? Porque você entendeu a mensagem que ele te passou. Logo, você entendeu como? Um mecanismo de compreensão, de entendimento intelectual, de reflexão, que chama cérebro, que chama mente. Você entendeu aquela mensagem que foi passada. Então, mas aí que está, esse mecanismo, ele não entra dentro da coisa. Então, o meu mecanismo não entra dentro do copo, para eu descrever copo para você. E o copo, obviamente, também não entra no mecanismo. É como se fosse assim, por exemplo, se eu der uma pontada aqui com a agulha nele, foi nele que aconteceu essa dor, então, obviamente, ele está dentro da própria dor, ele tem completa consciência dessa dor. Faz sentido, não faz? Eu posso até dizer que ele nem sentiu, que nada, larga de ser fresco, rapaz, uma pontada com a faca simples dessa. Mas ele sabe, foi dentro dele, está no mecanismo dele. Mas o copo não entra dentro dele para ele entender o mecanismo, para o mecanismo entender o copo. Então é o seguinte, se eu não acesso nada, pensei num outro exemplo melhor. É melhor, porque o mecanismo da vida não está funcionando, né? Então tá, vamos lá. Não, eu estou falando, professor. Ele se vira, ele sabe fazer. Eu me viro. É o seguinte. Lá na Rua Internacional, vai ser legal isso aqui. Lá na Rua Internacional existe um prédio de lojas. E esse prédio, ele fica de frente com a rua principal, que é a Rua Internacional, e por trás do prédio tem um estacionamento. E nesse estacionamento dá para andar de skate, certo? Era lá que eu andava de skate quando eu morava nos Estados Unidos. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu fui lá e vi. Mas você foi? Não. Então você não consegue acessar aquele lugar. Eu consigo, eu fui lá e vi. Eu estou contando para você que tem uma rua principal, tem um conjunto de lojas e que por trás desse conjunto de lojas tem um asfalto, uma coisa qualquer, onde eu posso andar de skate. O pessoal colocava umas rampas lá, a gente andava de skate lá. Eu vi e estou contando. Você ouviu, mas não viu. Concorda? Certo. Qual é a diferença? A diferença é que você acredita que o seu sentido dos olhos, da visão, é melhor que o do ouvido. Até porque você pode achar que eu estou mentindo. Se você vê, você não vai acreditar que você está mentindo, certo? Faz sentido? Faz sentido? Eu estou contando para você que atrás daquele prédio dá para andar de skate. Mas eu vi. Você pode estar desconfiado que eu estou mentindo. Para você ter certeza, você teria que ver. Porque se você vê, você acha que você vai acreditar. Concorda? Sim ou não? Sim. O Kant dizia que não tinha diferença. O Kant dizia que qualquer coisa que você sentir, qualquer coisa que for, qualquer experiência sensorial, seja o ouvido, seja o toque, seja a visão, seja o olfato, o paladar, você não pode dizer nada sobre nada porque você não consegue acessar nada por completo. Tipo Tomé, mas aí assim, Tomé é circunstância do dia a dia. Pronto, ótimo, igual o exemplo do Tomé. Cadê? Só acredito se tocar. Nem se eu ver, acredito. O Tomé é um ótimo exemplo, porque aí, por exemplo, você não acredita em mim do skate, você está só ouvindo. Mas se você for lá e ver, você acredita. O Tomé nem ver não acreditaria, tem que tocar. Ele tinha que ver tocar. Ele tinha que tocar. Tinha que ter experiência sensorial. Não, mas a visão também é sensorial. Não, mas o Tomé tinha que ter todas. Ou então mais uma. Bom, o Kant encerrou. Aqui, ó, vamos aqui, ó. Epistemologia impossível. Significa o quê? Conhecimento impossível. O Kant encerrou, no período que ele viveu, as possibilidades de alguém dizer que conhece alguma coisa. Aliás, o Kant é o filósofo principal do pós-modernismo
E o pós-modernismo é aquela filosofia que vem agora da década de 60 para cá, que diz que nada é certo, nada é errado, que não existe nem bom nem mal, que tudo é uma percepção minha e assim por diante. Certo? Então isso aqui, pessoal, é iluminismo. É isso aqui que é o iluminismo. Agora, bom, tem o aspecto do deísmo também, porque aquele cristão que era iluminista, que vivia nesse contexto, que não queria abandonar a fé, dizia: não, peraí, Voltaire, por exemplo, eu acredito em Deus, mas não o Deus dos místicos, não o Deus de Jesus, o Deus que criou o universo e se ausentou. O Voltaire tinha a frase clássica famosa de que um relógio pressupõe o relojoeiro. Não existe relógio sem que não exista relojoeiro. Isso é uma super prova de que Deus existe, né? Mas de um deísta, deísmo, grosso modo, é uma espécie de pensamento, uma filosofia, uma religião que diz que Deus existe, mas que não é. Ele não interfere. Ele é completamente transcendental. Interfere em nada. Hoje ele não interfere mais. Nem hoje nem nunca, só criou e saiu fora. Ele criou e fez. Pronto. Né? Criou e saiu fora. Bom, e aí esse é o contexto, tá? Você queria ser cristão nessa época? Era melhor ser hoje, né? Porque hoje, pelo menos, eu estou explicando aqui que tem saída disso aí. Mas os cristãos daquela época não encontraram saída. E os cristãos daquela época são aqueles que respondem pelo que a gente chama de liberalismo teológico. E o liberalismo teológico é o seguinte: eu vou colocar logo todas de uma vez e a gente conversa rapidamente sobre o conceito de liberdade. A religião era vista como uma experiência subjetiva, a palavra subjetiva aqui significa do sujeito. Então você tem uma experiência, você é um sujeito, você tem uma experiência religiosa e eu tenho outra. E eu não tenho como transferir para você a minha experiência e nem deveria querer. Não, você que tem a sua experiência, você que tem a sua e eu tenho a minha, certo? Então é uma experiência meramente subjetiva. E ela não como conhecimento. A religião ela não é conhecimento. Isso tudo é Kant, por causa do Kant, tá? Perdão, daqui para frente quem está falando são teólogos. Teologia liberal. Liberalismo teológico. Aqui para frente são teólogos, pastores de igrejas, tá? Pastores evangélicos de igreja, que estão dizendo o seguinte: religião não passa de uma experiência subjetiva. Eu tenho a minha experiência e você tem a sua. Eu não tenho que dizer nada para você da minha experiência. A gente pode conversar sobre ela tomando um café, mas não quer dizer que eu espere que você vai ter essa experiência também. Outra coisa, a religião é um mito. Apesar da palavra mito ter vários significados, inclusive um significado de realidade, existem mitólogos. Eu acho que o Mircea Eliade, por exemplo, é o melhor, o mais, como é que eu posso dizer? A melhor referência para mitologia, para mito, é o Mircea Eliade. Agora, acho que é Mircea. Se eu colocar no Google, o Google ajeita para você. Tem muitos livros do Mircea Eliade que eu quero ler. Quero ler mesmo, com certeza. Mas a religião passa a ser um mito. E o mito, segundo a concepção dos teólogos liberais, significa algo que não tem necessidade real, que pode viver só no âmbito da reflexão e que, obviamente, não tem como ser comprovado como nada. Porque, gente, isso aqui é muito importante. O Kant coloca na cabeça dessas pessoas o seguinte: você não precisa jogar fora a sua experiência. Ela é válida, mas é só ela que vale. Só ela que vale. Aí você pensa assim, por que as pessoas ensinavam naquela época então? Ensinavam isso, que só a sua experiência que vale. Ou seja, não precisa ensinar mais religião para ninguém. Se você quiser, você vai tomar um café comigo e conversa sobre religião, mas eu não tenho como te falar nada da minha religião. Ela é subjetiva, é pessoal. E quem é Deus? Deus é o Criador do céu e da terra, mas ele se relaciona comigo do meu jeito e com você do outro. Tem um pastor brasileiro famoso, eu não gosto muito dele não, mas é porque eu não conheci ele muito bem. Talvez se eu conhecesse eu gostasse um pouco mais. Mas ele é muito famoso. Ele chama todo mundo que deve conhecer, ou alguns. Ele chama René Kivitz, Ed René Kivitz. Ele é um pastor famoso em São Paulo. Ele diz que a experiência espiritual realmente é subjetiva. Ele diz assim, quando a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, a Bíblia está dizendo que existe um Deus na experiência do Abraão, existe um outro Deus diferente na experiência do Isaac e um outro Deus diferente na experiência do Jacó. Não que existam 3 deuses, mas cada Deus é um, de certa forma, porque eu experimento Deus de um jeito e você de outro. Hoje em dia acontece isso, né? Tem gente que acha que Deus criou a gente para dar coisa material para a gente, tem gente que acha que Deus criou a gente para não ter coisa material, tem Deus que acha que criou a gente para ter sucesso, outras pessoas acham que criou a gente para lutar pelo sucesso e conseguir. Tem
acha que foi para sofrimento. Tem uns que acham que tem que mandar em Deus. Mandar em Deus para exigir, outros. Mesmo o povo que quer que Deus dá coisa material. Então é isso. Bom, então a religião como mito e a religião como uma ética normativa. Isso é importante, Porque essa parte é a parte que chama mais a atenção das pessoas. Então, por exemplo, é muito provável que se você pegar 100 pessoas na rua, de 100 pessoas na rua, 95, no mínimo 96, 95, são pessoas que querem viver bem socialmente. E se viver bem socialmente não é sucesso financeiro, não. Viver bem socialmente é ser respeitado na sociedade, respeitar a sociedade em contrapartida, ser um bom cidadão, é um bom cidadão, certo? Todo mundo está preocupado com ética. Ética é a coisa mais explorada da sociedade contemporânea. Os últimos 2 anos ou 3 anos, os últimos 5 anos, vários filósofos aí contemporâneos escrevendo sobre ética. Aqui no Brasil, por exemplo, aquele Cortella só fala de ética, né? Então é o seguinte, a religião passa a ser, no período do século XIX, aí a gente já está bem no finalzinho do século XIX, ela passa a ser, nos anos 1800, ela passa a ser liberalismo teológico. Só ficou faltando esse, né, da sequência. Renascimento, racionalismo, iluminismo e liberalismo teológico. Para vocês verem que a fé não dá para ficar fazendo só dentro do culto de manhã ou de noite. A fé tem que ir para o mundo, né? Lá no mundo tem racionalismo, tem liberalismo teológico, lá tem tudo isso. E a gente pensa que todo mundo tem que ser missionário. Tem aqueles que vão ser missionários, tem aqueles que vão ser professores universitários, tem aqueles que vão convencer as pessoas. Existe uma diferença entre evangelismo e pré-evangelismo, né? Evangelismo é Jesus Cristo morreu por você na cruz. Uau! O Espírito Santo me convenceu. Pré-evangelismo é Jesus Cristo morreu por você na cruz e ressuscitou. Ressuscitou. Por acaso existe ressuscitação? Ressurreição? Por acaso existe ressurreição? Claro que não, tá louco, rapaz? Isso é milagre. Milagre não existe. Opa, então eu tenho que mostrar para esse cara que milagre é algo real, possível. Para eu mostrar para ele que milagre, quer dizer, para eu dizer para ele que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu preciso provar para ele que milagre é possível. Só então fará sentido para ele que Jesus é o Salvador dele. Isso se chama pré-evangelismo. A gente pensa que está todo. Eu ando de Uber, por exemplo, evangelizando todo mundo hoje em dia. A Vitória estava comigo no carro, o dia que o cara questionou, não foi a Vitória que dirigiu o canal Luísa? Ele, não, mas isso é a sua fé. Não, mas isso é para você. Eu tive que fazer pré-evangelismo com ele. Não fiz evangelismo, não falei para ele que Jesus salvava. Para quê? Ele ia dizer para mim, uau, sensacional para você, hein? Mas para mim não, Jesus para mim é simplesmente aquele Senhor lá. Pré-evangelismo. Então, o reino de Deus é diverso, tem trabalho para todo mundo, não só para ir lá na China e falar de Jesus para as pessoas na China, na Ásia, por assim por diante, né? Tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem utilidade no reino de Deus. Então, a ética normativa do liberalismo teológico é a seguinte: Jesus tinha um mandamento do divino e ele foi todo mundo tem um mandamento divino. Jesus foi a pessoa que colocou todo o mandamento em prática. Essa é a importância de Jesus. Siga Jesus e faça o que ele fez. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, por exemplo, seria um bom versículo para os teólogos liberais, né? Esse é o aspecto do liberalismo teológico, certo? É óbvio que a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia não ensina, por exemplo, a Bíblia não ensina como um todo, vamos dizer assim. A Bíblia não ensina a questão da paternidade divina. Deus não é pai de todo mundo na Bíblia. A Bíblia não ensina que Deus é pai de todo mundo. Lembra aquelas expressões públicas, né? Populares, quer dizer, não, eu também sou filho de Deus. Não, você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Talvez você seja adotado por Deus como filho, mas filho, só Jesus. A gente é criado por Deus, certo? E você pode até se tornar filho de Deus caso você seja adotado por Ele. Lá em João 6,40 diz: não veio a mim ninguém que Deus não tenha me dado. Vê aí para mim se é 40, vê aí Bereanos, aí se é 40 mesmo. João 6,40, 41, se eu não me engano, acho que 41. Foi o Felipe que me lembrou desse versículo outra vez aqui. Eu estava procurando o número e você falou, eu nunca mais esqueci. Então, João 6,41 diz: não, em outras palavras, né, não lembro o texto de cor. Ninguém vem a mim, Jesus, se o Pai não me der ele, se o Pai não trouxer ele para mim, certo? Então você vai se tornar filho por adoção se Deus te entregar para Jesus. A vantagem daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna e eu estarei junto de João 6,40.
41. Murmuravam, pois, eles os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. É 6, 45. Está escrito os 45, está escrito os profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, É João 6, né? Repete o versículo para mim. Mas é porque eu não sei o versículo, né? Não, mas fala A ideia é ninguém. Seria isso. ninguém vem a mim, senão Se o pai não virá de pai de Qual é o número? 37, achou. 6,37. Leia mais alto aí, por favor. Se não for todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Exatamente. 6,44. Então, o que o liberalismo teológico tentava ensinar? Que nós temos uma paternidade global, universal, não é verdade, não é bíblico, e mais ainda, pior ainda, que nós temos uma irmandade universal. A Bíblia não fala em irmandade universal, sabe o que a Bíblia fala? Em vizinhança universal. Eu não sou irmão do rapaz que mora no meu prédio, eu sou vizinho dele. E a Bíblia diz, a palavra vizinho que é o próximo, né? Ame o próximo como a si mesmo. A Bíblia não diz ame o irmão. O irmão é outro conceito. O irmão é o irmão por adoção. Certo? Bom, eu vou encerrar aqui, sabe por quê? Porque eu quero fazer o seguinte, a gente tem mais ou menos 6 minutos antes da aula acabar. E eu quero só falar rapidamente sobre o conceito de liberdade. O conceito de liberdade é o seguinte, eu quero tentar mostrar para vocês o grau de seriedade que é o cristão abandonar as reflexões intelectuais para o mundo. Por causa de ou dificuldade de compreensão. Vocês têm que pensar numa coisa importante. Não existe nada fácil. Tudo tem estágios, tudo tem que ser cartesiano. Você divide no que é mais simples, vai pelo mais simples, compreende, passa pelo mais complexo e assim por diante. Então, eu acho que a gente não deve deixar para o mundo, a gente não deve deixar o mundo pensar por nós. E a gente tem feito isso. Então, por exemplo, o conceito de liberdade. Se eu pedisse aqui, eu não vou pedir agora porque não tem tempo, mas eu queria pedir para fazer a experiência. Se eu pedisse aqui para vocês para explicar o que é liberdade, eu acho que a gente teria respostas muito diferentes uma da outra. E não deveria, porque a gente está no mesmo contexto espiritual aqui. A resposta deveria ser mais semelhante. Tudo bem, você pode ter uma resposta diferente do irmão aí do lado, mas ela tem que ser no mínimo semelhante. Então, liberdade é um conceito estritamente bíblico. Vamos pensar assim, Deus criou Adão e Eva livres. E os dois cometeram aquele pecado, vamos dizer assim, aquela desobediência que os colocou presos. Acabou, ali todo mundo está preso. Ali todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. A gente é escravo do pecado. Então todos nós somos escravos do pecado. Todos nós estamos presos ao pecado. A gente não peca porque, só para você ter uma ideia, a diversidade de pecados é interessante. A gente não comete todos os pecados, mas também não comete zero. A gente comete aqueles que estão no nosso contexto. Por exemplo, eu não uso drogas. Por que não? Porque não é meu contexto. Se eu tivesse um contexto de drogas, talvez eu usasse. O que eu quero dizer é, quando a gente nasce, a gente não é livre. Por isso que você não pode dizer, segundo o calvinismo, que Deus é injusto escolher alguns para o céu e outros para o inferno. Quem disse que Deus escolheu alguém para o inferno? Quem disse? A gente que disse, né? Os batistas. Os batistas que não entendem o calvinismo dizem que Deus escolheu alguns para o inferno. Deus não escolheu ninguém para o inferno. Mas Deus não escolheu ninguém para o inferno. Claro que não, para o inferno não. Claro que Ele só não. vai porque Porque nasceu. É claro. Porque ele é livre. É livre justo. Ótimo! Eu usei essa frase. É livre, mas naquela história, você é livre para ir para o inferno, mas eu não sou livre para ir para o céu se eu quiser. Claro que é. Claro que é. Hã? Se eu não obedecer, eu vou para o céu, se eu obedecer ao Senhor, se eu buscar a Deus. Não, claro. Mas peraí, vamos supor que isso fosse verdade, porque não é assim que vai para o céu, mas vamos supor que isso fosse verdade. Se isso fosse verdade, quem é que decide obedecer, não é você? Sim. Então pronto, é liberdade. Mas se eu não quiser obedecer para o céu, eu não. Liberdade, você não quis. Não vai. Então eu vou se eu quiser, ué. Pois é, mas se eu não quiser ir para Natal de avião, eu posso ir de ônibus. Pronto, mas você vai. Ó, escuta. Eu não posso obedecer. O C.S. Lewis, vamos referenciar no mestre. O C.S. Lewis tem uma frase. Eu gosto muito do C.S. Lewis porque o C.S. Lewis. Eu não posso ir sem obedecer. Eu posso por outro estado, se eu quiser de qualquer maneira. Ó, o C.S. Lewis, ele tem uma frase. Eu gosto muito do C.S. Lewis porque ele gosta muito de definir as coisas. Vamos mais uma vez, C.S. C.S. Lewis gosta muito de pegar as coisas e definir com uma frase só. O cara é mestre mesmo. Ele diz o seguinte: no final das contas, vai ser uma de duas coisas, ou uma ou outra. Ou você vai dizer para Deus: Senhor, seja feita a sua vontade,
certo? Ou então é Deus que vai dizer para você: seja feita a sua vontade, hasta luego. Apartai-vos de mim, maldito, você que pratica o mal, para o fogo do inferno. Seja feita a sua vontade de ter me rejeitado deliberadamente. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não é. Aliás, eu até gosto de perigosamente brincar com as palavras e dizer o seguinte: Deus não é justo, porque se ele fosse justo, o inferno, o céu seria completamente vazio. Seria Deus, seria o Pai, o Filho, o Espírito e os anjos e acabou. O que Deus faz é ser injusto. E a injustiça de Deus é que garante a gente ir para o céu, porque a justiça seria inferno completo, igual aquele meme que eu vi no ano passado, no ano retrasado. Restitui o que é meu. Aí no próximo meme está ele queimando no fogo do inferno. Ops! Então, tipo, cuidado com o que você pede, né? Quer restituir? Então toma aí o que era seu desde o começo, que era o inferno. Então, você chama de injustiça de Deus, é a misericórdia. Misericórdia. Mas é ótimo, bem colocado, porque assim, injustiça significa o quê? Eu não agirei com você com justiça. Você merece. Mas como você merece. Mas terei misericórdia e darei de graça para você a salvação. Bom, de graça que eu falo é no sentido de que você não fez nada, mas eu fiz. Então é isso. Eu não lembro quem falou, mas eu lembro uma vez, não sei quem falou, mas falou que eu confiava tanto que questionaria sobre a misericórdia de Deus, né? Você confia na misericórdia de Deus pelas tantas coisas que você vê nesse mundo, né? Aí ele falou assim: eu confio tanto na misericórdia de Deus que eu tenho descobrido que o inferno está vazio e o céu está lotado. Porque a misericórdia de Deus não se faz presente nesse mundo, mas... Eita, isso está com o cara, sabe de quem? De John Stott, porque o John Stott, essa frase está com o cara de John Stott. O John Stott era um teólogo que tinha 99 das 100 ações que ele fez na vida, 99 ele acertou, só que o aniquilismo. Eu sei que era John alguma coisa, agora eu não lembro. John Stott, esse é cara do Stott. Ele falava assim, que ele acreditava tanto na misericórdia que ele se lascaria, porque ele não via que a misericórdia de Deus pudesse atuar neste mundo, mas como... Você sabe que para explicar isso aí, para não escandalizar ninguém, quando o John Stott dizia que o inferno estaria vazio, é porque o John Stott era aniquilista. E o aniquilismo é, grosso modo, uma teoria, um conceito, grosso modo, um conceito que diz que quando nós morrermos, se nós tivermos sido salvos pelo sangue do Cordeiro, nós passaremos a eternidade com Deus no céu. Se não, a gente vai desaparecer, aniquilar. Não vai para o inferno pagar pelos pecados. Pagar pelo pecado significa só separação de Deus, não exatamente inferno. É a mesma visão mais ou menos que tem o testemunho de Jeová, né? O testemunho de Jeová não existe inferno. Exatamente, tem só para alguns. Não sei, também não conheço esse conceito. Mas para o Stott não existe inferno. Para o Stott, o fator inferno significa separação eterna de Deus. Só isso já é suficiente. É porque a gente é ser humano. A gente não consegue saber o que é estar longe de Deus. Não dá para dimensionar isso, a gente é humano. Então, se eu tivesse a dimensão do que é passar um dia sem Deus, eu poderia ter a dimensão do que é passar a eternidade sem Deus. Logo, mas existe um inferno tal, como tal. E o Stott acredita que o fator inferno é... acabou. O fato de eu não existir já implica necessariamente que eu não estou com Deus. Aí já é inferno. Já é inferno não, desculpa. No Stott não é inferno, é condenação. Ser condenado por Stott é não ir para o céu. É ser aniquilado, desaparecer completamente. Né? Bom, essa é a ideia. Então, pessoal, é o seguinte, liberdade, então, liberdade. Fiquem com isso em mente. Quando alguém disser para você que você não é livre, ou alguém disser para você que, eu faço o que eu quiser porque eu sou livre. Não, você não faz o que você quiser porque você é livre. Você faz algumas coisas porque você é preso àquelas coisas. É como se fosse assim, vou exagerar aqui, né? Entre matar, roubar e estuprar, eu sou livre para escolher qualquer um dos três. Aí você fala assim, deixa de ser burro, rapaz, você não é livre, você está preso a essas três coisas. Você está preso ao pecado. Você não é livre para sair dele. Por que não? Porque você é carne, você é concupiscência, você é pecador. Agora, quando eu tenho Espírito habitando em mim, aí eu vou ter as duas opções. Aí sim eu vou ser livre. Eu posso escolher o pecado e deliberadamente pecar, ou posso escolher não pecar. Mas aí tem um detalhe também, né? Só posso escolher não pecar porque eu fui implicado pelo Espírito. É o que diz Gálatas lá no final do capítulo. Uma pergunta. Eu já perguntar para você uma dúvida aqui que a gente percebeu. Sim. Como Deus e inferno são separados no sentido de ser justo? O que isso significa? Ok. Então, olha só, a gente entende como justiça, no caso especificamente espiritual, aqui, todas as pessoas vão para o inferno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 6:23, 3:23.
Todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. E aí Romanos 6, 23 completa. O salário do pecado é a morte. Justiça é inferno para todo mundo. E você vai ter o que? Porque a Bíblia diz, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte eterna. Justiça é inferno para todo mundo. Só que, deixa eu ver onde eu coloco aqui, graça é bem imerecido. E misericórdia então, os dois estão no mesmo lado, né? Os dois estão do lado do bem aqui. O lado de cá é o lado do bem. Então, misericórdia é não punir como merecido. Se eu mereço o inferno, então se eu fosse para o inferno, está tudo certo diante de Deus. Deus não fez nada de errado. Ele tem nada a ver com o seu inferno. Mas misericórdia é ele não permitir que eu seja punido. Por exemplo, meu filho comete um erro e precisa ficar 1 hora de castigo. Ter misericórdia dele significa, não, tudo bem, eu vou liberar você desse castigo porque vai ter uma festa de criança daqui a pouco que a gente vai lá da Laninho e do Rafael. É Rafael ou Gabriel? Eu sempre confundo, Gabriel. Toda vez que eu falar um é o outro. Gabriel, Rafael, Leandro, Leonardo. Então, eu tiro ele do castigo e falo, você merecia ficar aí, mas você vai comigo para a festa. Misericórdia. Misericórdia. Não punir como merecido. Merecido é punir. Graça é, eu tirei você do castigo e vou deixar você aqui na sala, jogando videogame. Isso é uma coisa. Misericórdia. Mas agora vamos para a graça. Não apenas eu vou tirar você do castigo que você merecia, mas eu vou levar você para a festa comigo. Essa ida para a festa é graça. Você não merece ela. Você não merece ela. Então, graça é bem e merecido. Vou te levar para a festa, vou te dar uma roupa nova. Não, você obedeça ao maior. Você está na Eu serei gracioso hoje. Entende? Então, assim, misericórdia é, eu não vou punir você como você merece. Você merece o inferno. Todos pecaram, todos estão separados agora de Deus, o salário do pecado é a morte. Para eu dar para você o que você merece, para eu ser justo com você, eu tenho que te mandar para o inferno. Aliás, não dá não, tem que deixar você lá no inferno. Você já está lá. Mas eu não vou fazer isso com você, porque eu tenho misericórdia de você. Mas não apenas isso. Não vou deixar você vagando aí pelo mundo igual lá o John Stott, né? Não vou te aniquilar. Além de não te dar o mal que você merece, te darei o bem que você não merece, que é passar a eternidade comigo. Essa aí é, portanto, a graça. Não sei se eu conseguiria responder, mas é isso. Certo? Então, pessoal, liberdade é todos estão presos ao pecado porque nasceram como pecadores. É claro que esse conceito não entra na mente do cara da rua lá. Livre mesmo só nós. Então, liberalismo teológico é uma contradição em termos, porque, assim, quer liberar do quê? A gente é livre. Você quer me liberar de confiar em Deus? Porque lembra que é uma experiência subjetiva? Você quer me liberar do quê? Do jugo da igreja? Ora, mas eu vou lá porque eu sou salvo. Porque eu sou livre. Tanto é que, por exemplo, hoje à noite a gente não vai ao culto. Hoje à noite não. Tem noites que a gente não vai ao culto, porque tem o aniversário do amigo do trabalho lá, que você quer inclusive dar um testemunho para ele de vida transformada. Então você aproveita e vai no aniversário do filho dele domingo à noite. Hoje em dia as pessoas fazem. Semana retrasada teve uma reunião. Eu trabalho fazendo questões de prova para uma empresa. Semana retrasada teve uma reunião 10 horas da manhã. Eu não participei dessa reunião. Então o povo marca as coisas no meio do culto. Eu era livre para dizer para vocês que eu não ia ter aula aqui naquele domingo, ou para dizer para ela que eu não ia na reunião. Liberdade. Como? Como também era livre para falar que não ia. E outra coisa, a pessoa do mundo vai dizer que eu não sou livre. Não, você é preso à igreja. Tanto é que você nem foi na reunião. Essa é a verdade. Eu tive que não falar uma vez com a amiga minha que eu falei que eu não iria, não sei aonde, que eu ia para a igreja. Ela falou, você é presa à igreja?
Falei, você não está indo para o churrasco porque você é obrigada a ir à igreja. Eu falei, não, mas se eu for no churrasco, eu não estou indo na igreja porque eu sou obrigada a ir ao churrasco. Ou então se eu for no churrasco é porque eu não quis ir na igreja. Se for olhar isso, eu sou obrigada em todos os dois lados. Vamos lá, vamos encerrar, pessoal. Deu certo a resposta? Deu. Professor, aproveitando, posso tomar uma palavra rapidinho? Pode, com certeza. Eu sei que você está finalizando sua aula aí, mas a gente tem que aproveitar esse momento para falar com o Felipe. A gente, não da nossa classe, Felipe, a gente não esqueceu de você. Estamos junto com você desde ontem, sempre. Essa batalha não é só sua, é nossa também. A gente está sempre junto com você. Eu pedi para o meu batismo, do Felipe. A gente está finalizando nossa aula, agradecendo por essa aula de hoje. E também está dando pela vida do Felipe, pela família dele, esse momento difícil que ele está passando. Deus possa estar te confortando e dando força para que você possa ir à frente. E a gente tem seguido, tá bom? Olha que meu pai, eu acho extremamente triste. Qual é o nome dele? Amigo. Pastor, amigo. Precisamos de oração. Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus, eu quero te agradecer e agora eu tenho certeza quem é o Felipe. Mas eu já te pedi que o Senhor estivesse confortando o Felipe e toda a sua família. Obrigada, Deus, porque o teu carinho, a tua misericórdia é maior do que o que nós passamos aqui. Por isso eu quero te pedir nesta hora que o Senhor continue confortando o coração do Felipe e de toda a sua família e que o Senhor Jesus substitua o lugar dos seus entes queridos que o Senhor levou há pouco tempo. Continua com o Felipe, conosco e nos ajude a cada dia mais, Deus, nos relacionarmos com o Senhor, viver para o Senhor, para que possamos no céu ter a certeza que toda lágrima será enxuta. Continua com o Felipe, Deus, e toda a sua família, no nome de Jesus. Amém. Beleza, meus irmãos, está encerrado aí.